Então, a gente está começando aqui oficialmente a jornada da mixagem, que é esse treinamento prático sobre mix. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Cisne, eu trabalho com didática de áudio já há bastante tempo, sou produtor musical e trabalho com didática de áudio já há bastante tempo. Eu era do universo presencial, dei aula presencial há muitos anos e em 2016 eu migrei para o universo online, comecei a explorar mais a internet. Então, se você não me conhece, é porque eu sou um cara relativamente novo na internet aí, tá? Qual foi a base, tá? O que me motivou a fazer esse workshop, que é a jornada da mixagem? Teve muito a ver com o concurso de mix que eu acabei de falar, porque eu peguei 30 e tantas músicas, né? 30 e tantas versões de uma mesma música, uma música que eu produzi, que eu gravei, que eu conheço muito bem. Então eu vi muitas abordagens dessa música e foi muito interessante, foi uma experiência muito legal ver tantos raciocínios diferentes para uma mesma coisa. E isso me ajudou também a confirmar, né, uma percepção que eu já venho tendo, porque eu recebo muito material para analisar, né? Galera que me manda mixagem para eu dar uma sacada e tal. Então, esse concurso me ajudou a confirmar uma coisa que eu já venho percebendo, que são os principais erros quando a gente fala de mixagem, tá? Então, esses são os principais erros e foram esses erros que me motivaram a criar a jornada da mixagem e, basicamente, para cada um desses principais erros, eu preparei um dia de workshop. Primeira categoria aí dos principais erros são os erros de planos de volume, que é o que a gente vai falar hoje no dia 1, tá? Aquela coisa de você ter um elemento que está muito mais alto ou muito mais baixo do que os outros, né? Uma relação de volume ruim entre as tracks. Isso é muito comum de acontecer e uma coisa que não deve acontecer se você quer ter um resultado profissional de mixagem. A segunda categoria de erros são os erros de textura. Chamei erros de textura. O que é erro de textura? São os erros na timbragem. É claro que isso muitas vezes começa lá na gravação, inclusive é uma coisa que eu sempre falo, tá? O cara às vezes está querendo aprender a mixar, porque ele acredita que a mixagem faz milagre, que a mixagem salva tudo, e não é bem por aí, tá? Você tem que ter boas tracks para ajudar o processo de mixagem, para que o processo de mixagem seja relativamente simples, e pode ser muito simples, tá? Então a gravação tem muita influência nisso que eu estou falando aqui, em termos de erros de textura, mas ok, dentro do processo de mixagem, muitas vezes, mesmo o cara tendo tracks de qualidade, ele não consegue tirar um bom som, ou ele acaba estragando essa track, essa matéria-prima. E por que isso acontece? Geralmente por excessos de processamento ou escolhas equivocadas nesse processamento. Geralmente problemas de equalização e de compressão, tá? Então é o que eu vou falar no dia 2. Como você pode ter uma abordagem de equalização e de compressão objetiva, simples e funcional. E a terceira categoria de erros são os erros de ambiência, tá? A construção de ambiência é uma coisa muito importante, porque no ambiente de estúdio, que é um ambiente controlado, de maneira geral, a gente busca fazer uma gravação mais seca para conseguir um isolamento da nossa fonte em relação às influências do meio, né, da sala, do ambiente. Então, geralmente, as tracks são virtualmente muito secas, tá? E é muito importante a construção de ambiências. E isso geralmente gera muitas dúvidas e muitos erros, né? No sentido de você ou ter uma mix que é seca demais, e essa mix seca demais, ela soa estranha, porque nós não ouvimos os sons da natureza dessa forma. Sempre os sons da natureza têm a influência do ambiente, então quando você ouve uma coisa seca demais, isso soa artificial. Ou então, ambiências que são mal criadas, e isso acaba gerando um excesso, né, de ambiência, deixa a coisa molhada demais, como a gente costuma falar, e a coisa pode ficar, a sua mix pode ficar congestionada, pode ficar poluída, pode ficar brega,
tá? Então é isso que a gente vai falar na no terceiro dia. Então eu estou tentando com esses 3 dias cobrir os 3 principais erros com dicas bastante práticas e a gente vai entrar agora nas dicas sobre plano de volume, que é o tema do dia 1. Eu preparei aqui uma sequência de dicas práticas para ajudar você a não errar mais ou minimizar os seus erros na hora de estabelecer o seu plano de volume, ou seja, na hora de você estabelecer o volume de cada elemento dentro da sua mix e na relação, estabelecer a relação entre os elementos, tá bom? Bem como você conseguir chegar numa soma de volume desses elementos que tenha um comportamento adequado para a sua mixagem. A gente vai falar um pouco disso também, tá bom? Então eu vou começar a falar sobre cada dica e descrever um pouco mais dessas dicas. A primeira dica é: evite um ambiente poluído, tá? De maneira geral, se a sua sala for uma sala que não te ajuda, né, que influencia negativamente a sua audição, fica difícil de você fazer um julgamento, porque você não tem muita segurança, você tem muitos fatores jogando contra. Então o ideal, mesmo que você esteja num home studio, que é uma coisa que geralmente você nunca consegue uma eficiência acústica 100%, é ideal que você tente fazer alguma coisa, pelo menos em termos de tratamento acústico. E o principal, em termos de tratamento acústico para home studio, é você tentar minimizar os graves, que é um problema bastante comum, e você tentar otimizar a sua difusão, que é o espalhamento desse som dentro da sua sala, para você evitar aqueles focos de frequência, né? Aquela coisa de você mexer a cabeça 1 metro para lá, 1 metro para cá, e você ter uma percepção totalmente diferente de som. Tá? Então é interessante que você tente corrigir esses problemas na medida do possível. Agora, eu sei que a grande maioria das pessoas não tem, isso envolve algum investimento, muitas pessoas não têm tempo, não têm grana ainda para poder mexer com isso, ainda estão estudando a forma de fazer e tudo mais. Então existe um paliativo que te ajuda muito a contornar o principal problema, que é o problema com graves, tá? Então é isso que eu falo aqui, ó. Encontre o principal módulo ressonante da sua sala e filtre com um equalizador no canal master. É uma gambiarra? É uma gambiarra, mas te ajuda? Te ajuda pra caramba, tá? Então o que você vai fazer? Você vai encontrar a principal frequência que faz a sua sala cantar nos graves, sabe? Quando toca uma nota, um acorde ou uma nota do baixo ou de um violão, de repente, e a sua sala faz aquele parece que está tremendo tudo. Isso é uma onda estacionária, geralmente, tá? É uma frequência que ela fica, uma frequência de grave, que fica estacionada dentro da sua sala, ela se reforça e ela ganha um volume muito maior do que as outras frequências. Geralmente essa frequência ela é bastante pontual, por isso que ao encontrá-la você consegue colocar um equalizador com uma banda bem fininha filtrando e aí você minimiza esse problema, tá? Você não vai ter mais aquela coisa de uma nota específica ter muito mais volume do que as outras. Então o seu grave pelo menos fica mais equilibrado, a sua sala não fica cantando e você tem um ambiente menos poluído. É isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, é um projetinho que é um sweep, tá? O que é esse sweep? Eu peguei um tone generator, ok? O que é um tone generator? É um gerador de sine wave. O que é uma sine wave? É uma frequência pura, tá? Uma frequência pontual. Então eu peguei esse gerador de sine wave, ok? E automatizei a variação da frequência, subindo gradativamente desde o extremo esquerdo do gráfico, do espectro de frequência, desde 20 Hz até 300 Hz, que é geralmente onde a gente tem os problemas de graves, tá? De sub até o início dos médio graves. Vocês vão... Deixa eu baixar aqui um pouco o volume aqui da minha monitoração.
Aconselho que vocês baixem aí também, tá? O volume da monitoração de vocês, rapidinho. Vou baixar aqui um pouco. Aí vocês vão ligar o Tone Generator. Ele está em 20 Hz. Provavelmente vocês não estão ouvindo nada agora, mas ele já está tocando. E aí vocês vão dar um play. E vocês vão ver essa frequência subir gradativamente, tá vendo? Vai chegar uma hora que vai começar a produzir som. Ó, começou. Vocês vão passar essa sine wave algumas vezes. Ó, minha sala já tá. E vocês vão anotar a frequência mais crítica, aquela frequência que você sente a sua sala cantar da pior forma, aquela frequência que faz mais excesso de grave dentro da sua sala, tá? Aqui para mim é 116 ponto alguma coisa. Ó, tá chegando. Ó, minha sala tá começando a cantar. Ó, minha sala tá cantando bastante. Passou. É claro que tem um harmônico, uma oitava para baixo, uma oitava para cima, que também vai cantar, mas elas são menos críticas, tá? Essa frequência ali por volta de 100 e alguma coisa costuma ser mais problemática. Bom, já deu para entender. E aí, depois que você fizer isso algumas vezes e anotar com precisão qual é a frequência que dá problema aí na sua sala, sempre você vai colocar no seu canal master um equalizador no final de toda a cadeia, tá? Fazendo aqui uma filtragem bem sintonizada nessa frequência. Então vocês podem ver aqui, ó, que a minha sala ela canta em 116.54 Hz, ok? E eu coloquei uma banda notch aqui bem fininha, tirando aí uns 15 dB. Façam isso aí no estúdio de vocês, se você não tem um tratamento acústico, que você vai sentir a sua sala limpar bastante nos graves, tá? A segunda dica que eu vou dar para vocês, também no sentido de aprimorar a qualidade de julgamento, tá? A qualidade da sua monitoração, tem a ver com a calibração dos seus monitores, tá? Eu não vou ter tempo aqui para ficar explicando teoricamente de onde vem essa teoria. Vocês podem buscar no site aqui da CISI Produções, aqui na parte de artigos, vocês podem buscar um artigo do Bob Katz, tá? Que vai explicar aí, esse artigo aqui, ó. Esse artigo, ele vai explicar para vocês a teoria disso que eu estou falando aqui, tá? Basicamente, o que você vai fazer aqui é tentar colocar o seu volume de monitoração, o volume das suas caixas de som, num ponto ideal de audição, num ponto em que a sua audição é mais eficiente, no ponto em que a sua audição percebe melhor as coisas, e trabalhar nesse ponto de audição vai ajudar você a errar menos. O que você tem que fazer? Você vai colocar um gerador de pink noise dentro aí da sua DAW, e você vai colocar um plugin, tá? Que te dê a opção de escala K, de K-Scale, tá bom? Vocês vão ver que quando eu toco, o sinal do pink noise está passando um pouquinho aqui de zero. Essa escala aqui é um pouco diferente, não vou ter tempo para poder ficar explicando teoricamente. Mas aqui em zero, nessa escala, não é o zero da escala digital, tá? Esse zero aqui, ele corresponde a menos 20 dB RMS. Então o que eu tenho que fazer é pegar aqui o meu pink noise e baixar um pouco do volume dele até ele bater no zero ali.
Mais ou menos por aqui. Certo? Mais ou menos por aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar a track toda para L. Vai pegar um decibelímetro, tem que ser um decibelímetro de aparelho. Se você fizer com decibelímetro de aplicativo, não vai funcionar bem, porque os decibelímetros de aplicativo não são bem calibrados, tá? Então você tem que comprar um aparelhinho aí de R$100, que é um decibelímetro. Vai pegar esse decibelímetro na posição que você está ouvindo, vai colocar ele aqui perto do seu rosto, perto do seu ouvido, vai dar play e vai medir e vai aumentar o seu volume de monitoração até bater 83 dB SPL nesse decibelímetro. Depois você joga para o outro lado e faz a mesma coisa, tá? Fazendo isso, você vai ter provavelmente a sua monitoração num ponto de volume que vai te ajudar a julgar o seu som. Como eu sei que a grande maioria das pessoas não possui um decibelímetro ainda, existe uma forma alternativa, uma forma gambiarra de você chegar num resultado semelhante. Mas para isso você vai precisar de uma mix, tá? Você tem que procurar aí, fazer uma pesquisa na internet, pedir para um amigo, um parceiro, ou até mesmo uma mixagem sua que você confie, tá? Essa mixagem ela vai ter que estar batendo 18 LU, 18 LUFS, ok? Você vai precisar de um medidor de LUFS para poder fazer isso. Eu uso o WLM da Waves. Então, quando você toca um som, ele mede aqui a quantidade de LUFS, de LU. Essa sua mix tem que ser uma mix que esteja bem configurada, soando aqui em menos 18 LUFS. E aí, se você tiver essa referência, o que você vai fazer é elevar o volume da sua monitoração até essa mix soar alta, porém confortável. Esse é o grande lance, tá? Eu vou falar mais um pouco sobre regulagem de volume, tá? Interno, vou mostrar para vocês. E basicamente essa é a regra do jogo. É isso que você tem que fazer para você ter um ponto de monitoração adequado. A sua mixagem ela vai ter que estar batendo menos 18 LUFS e você, quando ela estiver nesse ponto internamente, você vai aumentar os seus volumes de monitoração para que você ouça as coisas de forma alta, porém confortável. O que é confortável? É você conseguir trabalhar 20, 25, meia hora direto sem precisar de pausa, tá? Então não pode ser nada muito alto, mas tem que ser num volume suficientemente alto para que você consiga perceber bem, né, extrair o máximo de poder de julgamento do seu ouvido. Então essa dica é uma dica muito interessante para vocês testarem. Eu usei uma mix do Chris Lord Audi, de um curso que eu comprei dele, fiz o teste e funcionou, tanto com a calibração, depois de eu ter calibrado os meus monitores, eu ouvi essa mix e me soou muito adequado o volume. Depois eu fiz o contrário, eu coloquei a música para rolar e fui subindo o volume até ela ficar alta e confortável para mim. E tanto o volume da calibração quanto desse método gambiarra ficou parecido. Por isso que eu estou sugerindo para vocês, porque eu acho que funciona, tá bom? Bom, a outra soma que eu meio que adiantei agora anteriormente é justamente você ter a outra soma não, outra dica, perdão. É justamente você ter uma soma de mixagem ok, tá bom? Para que você tenha menos chances de estar errando os seus planos de volume, tá? O volume de cada track dentro da música, você deve seguir alguns parâmetros de volume para a sua mixagem, tá bom? E que parâmetros são esses? É você ter 18 LUFS,
de volume de média, tá? O que é o volume de média? É o volume do chão da sua música. Você tem os picos, né? Geralmente são subidas rápidas, né? Bastante pontuais de volume, e você tem aquele chão, né? Aquela média ali, é o sustain, vamos dizer assim, da sua música. Então, esse volume é o volume de média, e esse volume ele deve ter, deve medir aí 18 lufs, tá bom? Já os seus picos devem ter aí um máximo de menos 6 dB. Então você precisa ter um meter, você precisa ter um medidor adequado para fazer cada medição dessa. E esses são dois parâmetros muito importantes de volume para a sua mix, que provavelmente, se você estiver chegando nesses volumes, a chance do seu plano de volume também estar pelo menos coerente ou próximo do ideal. Você já vai estar já vai estar próximo de chegar, tá? Além disso, vale a pena você conferir também a Dynamic Range da sua mix. O que é isso? É justamente a distância entre o seu volume de média e o seu volume de pico, tá bom? Quando você tem aí uma Dynamic Range de mais ou menos 12, 11, né? Você pode ver aqui que é justamente a diferença de 18 menos 6, tá? Vai dar 12. Então, quando você tem uma Dynamic Range aí de 11, 12, você tem uma distância, um espaço de variação de volume adequado para a sua mix. Então, a Dynamic Range ajuda você a ter uma noção, tá, das distâncias entre os volumes. Também é um parâmetro muito interessante que te ajuda muito. E por fim, vale a pena você ficar ligado mais uma vez aqui na K-Scale, que foi o que eu falei, essa escala que eu mostrei aqui agora, né, para fazer a medição do Pink Noise. Eu vou agora aqui para o projeto de mix. Esse projeto de mix aqui é um projeto de mix em cima da música que eu liberei pro concurso, tá bom? Eu estava mexendo aqui nela para poder mostrar algumas coisas aqui na jornada e na live que eu vou fazer discutindo essa música. No canal Master aqui da Mix, no canal geral da Mix, eu tenho um medidor de volume, né? Eu tenho aqui esse Pro L, que na verdade é um limiter, mas ele não está injetando ganho nenhum, ele só está fazendo o papel de meter aqui para mim, fazendo a medição de volume final. E vocês vão ver que eu estou usando aqui a K-Scale, né? a K20, e vocês vão reparar que essa escala ela tem aqui uma regiãozinha amarela, tá? Qual a lógica dessa diferença de cor? É justamente te dar uma noção de dinâmica também. Então o ideal é que a sua mixagem esteja acontecendo aqui dentro dessa faixa amarela da K20, nas partes fortes da sua música. Então, no refrão, por exemplo, né? Ou nas partes especiais, partes de mais intensidade, é interessante que a sua faixa de dinâmica esteja acontecendo aqui dentro. Se for mais, você precisa baixar um pouco. Se for menos, você precisa subir um pouco, tá? Vou dar um playzinho aqui para vocês verem. Beleza? Então vocês conseguem ver que essa parte da música, que é uma parte, né, mais intensa, as coisas estão acontecendo aqui dentro dessa faixa amarela, e isso é uma coisa que me ajuda bastante ter uma noção de como está o comportamento de dinâmica. Então, quando você tem uma música
que está acontecendo dentro desses parâmetros, você aumenta bastante a chance de estar trabalhando de fato com volumes adequados, tá? Coerentes para cada track. Então eu falei sobre você ter uma soma, né? Parâmetros ideais de mixagem. Uma coisa muito importante para você começar a fazer essas medições, né? É entender a natureza dos seus transientes e usar os medidores corretos, né? Acabei adiantando um pouquinho disso aqui na dica anterior. Então é importante que você entenda que existem alguns elementos que influenciam prioritariamente o volume de pico, que são os transientes rápidos, como os elementos percussivos, como a bateria, por exemplo, né? Aquele gráfico pontudo, né? Aquela subida súbita de volume, esses são os transientes rápidos e eles influenciam prioritariamente o volume de pico. Então você precisa de um medidor de pico, que é um medidor rápido, que consegue perceber esses picos. Tá? Já o volume de média é um volume que ignora os picos, porque é um medidor mais lento, ok? E geralmente os elementos que tem, os elementos não percussivos, né, os elementos que têm mais sustain, são os elementos que mais influenciam nesse sentido. Então, a grande maioria, né? Voz, contrabaixo, bases, tudo isso influencia bastante o volume de média. E o volume de média vale a pena aqui ressaltar que é o volume que nós mais percebemos, né? A nossa percepção de loudness, a nossa percepção de volume, ela está muito mais associada a volumes de média do que volumes de pico. Por isso que hoje em dia as medições de loudness são feitas em LU, que é Loudness Unit. Os caras criaram um medidor, uma unidade que trabalha com volume de média e faz uma leitura que é muito mais próxima da forma que o nosso ouvido percebe, tá? Por isso que essa leitura de LU ela é tão relevante. Então você entender quais são os elementos dentro da sua mix que influenciam picos e que influenciam média é muito importante para você saber usar os medidores corretos. Comece pelos picos, tá? Então quando você pegar o seu projeto, você pegou o seu projeto, você vai começar a mixar. Você vai ter que levantar os planos de volume, ok? Eu sugiro que você comece pelos picos, pelos elementos de transiente rápido, pelos elementos percussivos. Se for uma música convencional, como é a música popular, tiver bateria, comece pela bateria, de preferência ali o bumbo ou a caixa, tá? Porque você fazendo o levantamento de picos, depois o levantamento de volumes de média é mais intuitivo, tá bom? Então eu aconselho que você use um medidor de pico para medir esse primeiro elemento de forma mais matemática, vai ficar ali por volta de menos 15 a menos 10, tá? De pico. Porque depende muito do estilo. Tem estilos que pedem bumbos mais altos, tem estilos que vão pedir bumbos mais baixos, mas de maneira geral, pelos testes que eu já fiz, fica mais ou menos por aí. Mais ou menos por volta de menos 12 a menos 15, que você vai começar esse levantamento de plano de volume, tá? E outra dica que eu dou aqui também é use um meter luminoso e acompanhe as batidas de um trecho. Porque muitas vezes os meters numéricos, eles fixam a batida mais alta, tá? Então aqui, ó. Ele fixou essa aqui que foi menos 12,18. Quando vem uma mais alta, ó, veio uma mais alta, ele marcou menos 10,8. Isso pode te confundir um pouco. Então, o que eu aconselho que você faça? É que você use um meter que tenha uma medição de luz. Reparem aqui, ó, no medidor de saída aqui do SSL Channel, que é um medidor de pico, que ele fica acendendo aqui a casa de menos 15, mas não chega a acender a casa de menos 10, tá? Então isso significa que está entre 15 e 10.
Eventualmente tem um mais alto. Mas a grande maioria fica aqui, nessa faixa. Então isso te ajuda a ter uma noção melhor do nível que de fato esse bumbo está batendo. Fique abaixo do limiar. Essa é a dica. Fique abaixo do limiar. Cada track deve estar abaixo dos limites sugeridos para que a soma aconteça no ponto certo. Então o que isso quer dizer? Se o seu limite da sua mix é menos 6 dB de pico, você não pode colocar nenhuma track batendo a menos 6. Porque senão o conjunto das demais tracks, mais efeitos, mais os plugins do Canal Master, vão fazer esse volume ser exagerado. Tá? Então você tem que estar sempre abaixo do seu parâmetro ideal, da sua soma. E a dica de você estar abaixo do limiar, ela também vale para os elementos de média. Tá? As últimas 3 dicas nesse sentido do plano de volume. Essa dica que é uma dica muito interessante, que é use saturações, tá? Elas ajudam a controlar os picos e engordar a média. Então muita gente, como eu falei, reclama que não consegue seguir esses parâmetros, né? O cara, ele pega a caixa dele e se ele coloca a caixa dele batendo abaixo de menos 6, a caixa some na mix, por exemplo. É uma reclamação que eu ouço bastante. A minha teoria do porquê disso acontecer, além do cara estar ouvindo na monitoração errada, vamos considerar que você está ouvindo na monitoração certa e está sentindo que a sua caixa, quando ela fica abaixo de menos 6, você não consegue ter uma presença adequada para ela. Existem outros motivos também que explicam isso, né? Como equalizações e compressões mal feitas, mas enfim. Um dos fatores que eu acho que influencia muito nisso é o fato de que as caixas, de maneira geral, principalmente aquelas que foram gravadas em estruturas mais simples de estúdio, que não tiveram processamentos na entrada, né? Estúdios que não tem mesa de som, que não tem periféricos, né? Que não fazem nenhum tipo de processamento na entrada já. Esses sinais da bateria, principalmente da caixa, costumam vir com picos muito pronunciados, tá? Os picos eles vêm muito purinhos e por isso eles são muito pronunciados. Eles são muito pontiagudos e chegam em volumes muito altos, ok? Como eu disse, o nosso ouvido ele é muito mais influenciado pelo volume de média, né? Então, se você pega uma caixa dessa que tem um pico muito pronunciado, muito alto, e bota esse pico a menos 6 ou abaixo de menos 6, a parte de corpo da caixa fica muito baixa. E aí você tem a sensação de que a caixa não tá tendo presença dentro da música, e de fato ela não tá tendo presença. Então, quando você faz um achatamento desse pico, ok? Você aproxima o pico da parte de sustain da caixa. E aí você vai conseguir colocar essa caixa mais alta sem ter picos ultrapassando esse limiar de menos 6 que a gente falou aqui, tá? E uma coisa que ajuda muito nesse sentido de arredondamento desses picos é justamente o uso de saturações, tá bom? E para fechar, as últimas 2 dicas que tem a ver com conferência dos seus volumes, tá? São as seguintes: varie o seu volume, confira sua produção em diferentes volumes, isso é muito importante, tá? Eu estou falando aqui para você julgar a sua mix num ponto de monitoração ideal, mas isso não quer dizer que você só tenha que ouvir nesse volume. Pelo contrário, eventualmente subir um pouquinho e principalmente abaixar consideravelmente vai te dar uma noção muito boa de como estão os seus planos de volume. Quando você ouve bem baixinho, e você está sentindo que está desequilibrado, de repente a voz está pintando muito, a caixa está pintando muito, a base de guitarra está pintando muito, você está conseguindo ouvir baixo, por exemplo, o baixo está nítido, está baixinho, ao ponto dos ruídos externos estarem te atrapalhando, e você está conseguindo ouvir uma definição de baixo, isso provavelmente indica que esse baixo está alto, ou que aquela caixa está alta, a voz está alta. Então quando você consegue ouvir um certo equilíbrio, ouvindo bem baixinho,
é provável que quando você subir o seu volume para o ponto que você estava ouvindo, o equilíbrio esteja melhor, tá? Então essa é uma dica que me ajuda bastante, eu sempre faço e aconselho que vocês façam também. E para fechar as dicas de hoje aqui, no nosso conteúdo de hoje, é cuidado com fones, tá bom? Eu não aconselho que você mixe só com fone, mesmo que você ainda não esteja com orçamento para comprar uma monitoração legal. Compre caixas baratinhas. Fone é uma coisa que gera uma percepção muito confusa, tá? Então não mixe só de fone, mas o fone tem uma utilidade muito interessante nesse sentido, que é você fazer uma dosagem, tá? de volumes, principalmente dosagem de efeitos, tá? Então quando você depois que você regulou bem os seus volumes, a coisa está funcionando bem, você dosa os volumes pelo fone. Se não estiver soando exagerado no fone, se estiver soando confortável no fone, provavelmente vai estar soando fora também, tá? É isso, o conteúdo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado.